Então, boa tarde a todos. Bem-vindos a esta sessão organizada conjuntamente entre o IFP, a Rede Eures e o Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Hoje vamos ter Zélia Dias, do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, para nos falar um pouquinho sobre as oportunidades que estão neste momento em aberto de estágios para as várias instituições europeias, entre Parlamento, Comissão Europeia, outras agências europeias, que têm estágios neste momento, portanto, candidaturas em aberto. Passaria já aqui ao próximo slide, só explicar-vos um pouquinho como é que nós vamos trabalhar. Eu não vou estar aqui muito tempo, a minha imagem não é assim tão simpática, mas vamos tentar aqui estabelecer algumas regras para que a sessão funcione um pouco melhor. Portanto, nós temos um número elevado de participantes, neste momento já somos somos perto de 80 participantes, se incluirmos os colegas do Eures que aqui estão e a Zélia, já ultrapassamos os 90 participantes, e nesse sentido, aquilo que nós vos pedimos, por regra, é que mantenham o vosso microfone desligado, apesar de vocês poderem ligar, ok? Mas mantenham o vosso microfone desligado para que não existam ruídos de fundo. Também vos pedimos, até para vosso próprio benefício, que tenham a preocupação de retirar o som do vosso telemóvel, se ele estiver ao pé de vós, para se conseguirem concentrar efetivamente no conteúdo da sessão. Em relação à câmara de vídeo, por hora vocês não vão poder utilizar a câmara. Eu também vou desligar a minha câmara quando acabar de vos introduzir nestas questões, porque estamos efetivamente a gravar esta parte da apresentação. Quando pararmos a parte mais, digamos, expositiva, eu vou então reativar a possibilidade de vocês utilizarem a câmara para o caso de vocês quererem colocar questões e quererem também partilhar a vossa imagem nessa altura. Não, é mesmo apenas uma questão de proteção de imagem para o vosso lado. Também, como vocês podem ver, vocês têm à partida, se estão a utilizar a versão de computador, têm no topo da vossa janela do computador uma barrinha de ferramentas pronto, como aqui podem ver, não é? Esta barrinha de ferramentas aqui, vamos ver ali, em que têm estes vários botõezinhos, portanto, para manterem o microfone desligado, tal como têm neste momento, o sinal deverá aparecer desta forma. Portanto, neste momento vocês devem ter uma barra em cima da câmara ou até nem têm a possibilidade ativada de clicar no botão da câmara, mas depois então da exposição passarão a ter. Temos aqui o painel de participantes também. Podem a qualquer momento durante a sessão, e aí nós até sugerimos que o façam. Enquanto nós estamos a fazer esta parte da gravação, se vos surgir uma questão que seja premente, que vocês sintam que é agora que têm que ter a resposta para ela, utilizem o chat. E o chat vocês podem aceder clicando no segundo botãozinho desta barra de ferramentas. Vão colocando as vossas questões, vão colocando as vossas sugestões também. Depois, no momento em que queiram colocar alguma questão de viva voz e ou sintam que não conseguem explicar a vossa questão no chat, coloquem a vossa mão no ar. Portanto, é o terceiro botão que vocês têm aqui disponível. Podem colocar a mãozinha no ar e nós vamos estar atentos ao chat e quem tiver a mão no ar, nós, no momento mais oportuno, na exposição da Zélia, daremos a oportunidade para que possam falar. Nesse momento, pedimos então que liguem o microfone para falar. Também agradecemos que não peçam o controle da ação. A partir deste botão não vos aparece enquanto participantes, de qualquer modo, mesmo que o façam, fiquem a saber que pronto, nós não vos vamos dar essa possibilidade. E pronto. E também pedimos que no final não se esqueçam de sair da sessão também. Apesar de nós não estarmos a dar agora aqui a possibilidade de ligar as câmaras, nós queremos que vocês participem. Podem participar através do chat, podem participar também utilizando o microfone, desde pondo a mãozinha no ar. Portanto, sintam-se à vontade para irem utilizando. No final da apresentação, então, nós paramos de gravar
e abrimos a possibilidade a que vocês coloquem questões de viva voz e com a câmara ligada, se assim o quiserem. Pronto, isto seriam as regras básicas de funcionamento da sessão. Inês, já agora respondendo à questão da Inês no chat, precisamente por isso é que nós estamos a gravar para poder depois, então, nunca é a mesma coisa, não é? Assistir a uma gravação, mas de qualquer modo para ter a possibilidade de partilhar com quem não esteja aqui não possa assistir a toda a sessão. Queria só partilhar com vocês muito brevemente, porque não sei se todos conhecem a Rede Eures, o que é a Rede Eures, porque basicamente somos o vosso anfitrião hoje, será o Centro de Informação Europeia Jacques Delors que vai dinamizar esta sessão, portanto vos falará destes estágios nas instituições europeias, mas de certa maneira fomos nós que vos convidámos a estar aqui, portanto gostaríamos que também percebessem que se a vossa opção não for ou se não encontrarem uma solução para o vosso projeto profissional no âmbito das instituições europeias, o Eures dá-vos também uma série de possibilidades de encontrarem ou de procurarem o vosso caminho profissional num espaço muito alargado de países. E, portanto, vou aqui muito brevemente explicar-vos o que é o Eures. O Eures é a sigla para European Employment Services. É uma rede de serviços de emprego a nível europeu e por algum motivo o slide não está a permitir partilhar, mas eu digo-vos, pronto, basicamente é uma rede de serviços de emprego europeus e outros parceiros que trabalham na área da empregabilidade, que visa facilitar a livre circulação de trabalhadores e o recrutamento transnacional e transfronteiriço num espaço de atuação que abrange 31 países europeus. Temos os 27 Estados-membros da União Europeia, os restantes países membros do Espaço Económico Europeu, portanto Noruega, Islândia e Liechtenstein, e também Suíça, mediante um acordo bilateral que foi estabelecido entre a União Europeia e a Suíça para facilitar a circulação de trabalhadores. Temos uma rede de cerca de 1000 conselheiros Eures espalhados por toda esta Europa. Em Portugal temos um pouco mais de 30 conselheiros, também em todas as regiões do país. E temos uma série de canais de prestação de serviços que eu vou aqui partilhar e depois também vos enviamos no seguimento da sessão de hoje, aos quais vocês podem aceder. Se calhar alguns de vocês até tomaram conhecimento desta sessão através das nossas redes sociais, mas aquilo que vos sugerimos é que, se quiserem continuar, portanto, a acompanhar as nossas atividades, a seguir as nossas ofertas, que subscrevam também as nossas redes sociais, no LinkedIn, Facebook, vão visitando o nosso site também de vez em quando. Só para terem uma ideia, o nosso portal do Eures tem neste momento mais de 3 milhões de oportunidades de emprego para estes 31 países, portanto é significativo também. Pronto, era só isto que eu vos queria dizer e pararia de partilhar a apresentação e passaria a palavrinha à Zélia para então dar seguimento à apresentação sobre os estágios nas instituições europeias. Ora, boa tarde. Boa tarde, Zélia Dias, do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, Ministério dos Negócios Estrangeiros. Começo por agradecer à doutora Ana Margarida Silva, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, a colaboração entre CIESD e Rede Eures, no sentido de apresentar-nos este webinário sobre oportunidades de estágio na União Europeia, propriamente nas instituições e agências da União Europeia. E agradeço, obviamente, aos participantes por perderem um pouco do seu tempo ao ouvir-me e espero vivamente motivar-vos a concorrer a uma destas oportunidades. Eu vou agora partilhar a apresentação. Este é sempre um momento em que eu fico muito apreensiva. O ficheiro já existe, sim, carregar uma cópia. Não fique apreensiva, como vê, está aí.
Já aqui está. Sim, senhora. Muito bem. Já agora explicar o que é o Centro de Informação Europeia Jacques Delors. É um centro que foi criado em 1995 como grupo de interesse económico numa parceria Comissão Europeia e Governo Português. Em 2008 integrou definitivamente a Administração Central na Direção-Geral dos Assuntos Europeus do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas a sua missão tem sido sempre a mesma: formar e informar o cidadão sobre assuntos europeus em língua portuguesa. Nesse sentido, damos aulas Jacques Delors desde começos de 5 anos a pessoas mais experientes temos vários projetos em mão. Formamos também o cidadão sobre estes assuntos europeus. E um dos projetos que temos em mãos é este do Carreiras Europeias, em que desde 2011 o nosso objetivo é chegar a um público amplo, divulgando as oportunidades de estágio e emprego na União Europeia. Temos feito ao longo destes 10 anos, como eu disse, junto de vários públicos, e hoje trago-vos 5 oportunidades de estágio, 4 de estágio e uma que não é bem estágio, mas já passaremos a explicar, tentando motivar-vos a concorrer. E porquê? Porque Portugal é neste momento um dos 12 Estados-membros subrepresentados na União Europeia, e nós gostaríamos muito que, ao concorrerem a uma destas oportunidades, pudessem depois vir imbuídos de um espírito de embaixadores da União Europeia e, quem sabe, em verdade, por uma carreira profissional na União Europeia e combater esta subrepresentação que Portugal tem afirmado desde alguns anos. Muito bem, eu vou bebendo um bocadinho de água ao longo da apresentação, são muitos webinários e a minha voz está a começar a ressentir. Graças a Deus as férias estão à porta. Muito bem. Ora bem, e agora, acho que é assim, muito bem. Sim, senhora, estágios nas instituições europeias. Como eu vos disse, eu hoje vou falar sobre 4 estágios: Schuman, Blue Book, Tribunal de Contas Europeu e no Comitê das Regiões Europeu, e depois um programa de qualificação júnior, que é a primeira vez que abre para a Agência Europeia para a Segurança da Aviação, e que é um misto, já não é bem estágio, mas é como se fosse uma passadeira vermelha para um emprego já nesta agência. Falaremos também dele, é a primeira vez que acontece. E porquê um estágio? Dizem-me, mas o que eu queria era uma oportunidade com mais responsabilidades, um estágio, Pois é, mas são alguns meses da vossa vida, lado a lado com os funcionários, aplicando os vossos conhecimentos teóricos e académicos em situações laborais reais, no mesmo horário que os funcionários, enquanto lá estiverem, têm todas as regalias que o funcionário tem, num ambiente internacional, multicultural, multilinguístico, desenvolvendo as vossas competências linguísticas, porque no mínimo vão ter 27 Estados-membros, 24 línguas oficiais, todos a trabalharem em conjunto, num ambiente enriquecedor, uma experiência única e enriquecedora que vai contribuir muito para o desenvolvimento do vosso currículo. Quando voltarem, um estágio não dá direito a um emprego diretamente, mas esta experiência, numa futura entrevista profissional para um recrutador, é muito importante, porque vai perguntar com quem vocês contataram, que medidas é que tomaram, que responsabilidades é que tiveram, e tudo isto é enriquecedor para um futuro emprego. Muito bem. Eu vou começar com o estágio Schuman, porque é aquele cuja candidatura está neste momento aberta até 30 de junho. Eu sei que já não temos muito tempo, foi um mês um bocadinho complicado para Portugal, porque tivemos 2 semanas com feriados e, portanto, preferimos fazê-lo agora do que antes, naquelas semanas em que não sabíamos se estariam operacionais em ativo ou não. Estágio Schuman, organizado pelo Parlamento Europeu. É um estágio importante,
tão importante quanto o Blue Book, que falaremos a seguir, e vamos ver porquê. 5 meses no Parlamento Europeu a trabalhar lado a lado com os funcionários públicos europeus. Muito bem. Esta candidatura que está agora aberta é para a realização do estágio no período de outubro de 21 a fevereiro de 22. Lá está, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 5 meses. E depois essa leva de estagiários vai ir embora e são admitida outra leva de março a julho. As instituições não fecham no verão, mas grande parte dos seus funcionários foi para os seus Estados-membros passar férias e, portanto, não convinha ter lá estagiários que não pudessem ser acompanhados. Um estagiário tem de obrigatoriamente ter um orientador de estágio e, nessa altura, as instituições têm poucos dos seus funcionários lá a exercer funções. Quem é elegível ao estágio Schuman? Nacionais de um Estado-membro da União Europeia, Portugal, ou de um país candidato à adesão à União Europeia, ou existe ainda um número pequenino de vagas para um país terceiro. Em muitas destas apresentações, junto de públicos universitários estudantil, há sempre um ou outro, por exemplo, brasileiro, que está a tirar o LLM em Portugal ou a fazer uma pós-graduação, e esta pergunta é recorrente. Posso candidatar-me? Pode, porque entra naquele pequenino número de vagas destinadas a nacionais de um outro país. Mas Portugal, Estado-membro da União Europeia, ok. Primeiro ponto, cheque. Licenciatura terminada até 3 meses antes do início do estágio. Ou seja, o estágio é para começar a 1 de outubro de 21, a licenciatura tem de estar terminada até no máximo, setembro, agosto, julho, ok? 1 de julho. Vamos pensar que não conseguem terminar a licenciatura até à data limite de candidatura. Mas o importante destes webinários é alertar-vos para que grande parte destes estágios têm 2 períodos de realização por ano e, assim, 2 períodos de candidatura por ano. E o Schuman está aberta a candidatura em junho, até 30 de junho, e há de reabrir, se Deus quiser, em novembro deste ano. Ok, muito bem, eu não consigo agora candidatar-me, mas já sei que em novembro há de reabrir, e então vou preparar-me para me candidatar, submeter a minha candidatura nessa altura. Não podem ter trabalhado durante mais de 2 meses consecutivos numa instituição ou órgão da União Europeia. Isto tem um objetivo, é para dar hipótese a todos os concorrentes. No mínimo, como vocês estão a ver, temos 27 Estados-membros a concorrerem, mais os países candidatos e mais um pequeno número de vagas para outros países. Portanto, se admitissem todos os estagiários que já tinham estagiado numa outra instituição, estavam a tirar vagas preciosas a outros que nunca o fizeram. E, portanto, na maioria das instituições e agências europeias, o estagiário não pode ter efetuado um estágio anteriormente durante um X período. No caso do Schuman, de 8 semanas consecutivas. À exceção do estágio no Tribunal de Justiça da União Europeia. É a única instituição que aceita estagiários que já tenham efetuado um estágio anteriormente. E às vezes também o Banco Europeu de Investimento. Pronto, portanto, estejam atentos. E deixei as competências linguísticas para o último. Isto é muito importante. Tem em quase todos os estágios das instituições europeias têm que ter conhecimento de pelo menos 2 línguas oficiais. Uma, geralmente, ao nível C2, pode ser portuguesa, obviamente, o português, e outra ao nível pelo menos B2, no caso do Schuman, ao nível C1. No caso do Schuman, não determina qual é a língua 2, pode ser uma outra, polaco, húngaro, espanhol, etc. Agora, se me perguntam qual deveria, entre aspas, ser a segunda língua, eu diria inglês ou francês.
O inglês é a 4ª classe das línguas ao nível europeu. É a língua oficial, é a língua de trabalho em grande parte das instituições e agências europeias e é a língua de corredor, porque é uma língua muito fácil, é uma língua que não tem os 21 tempos verbais que uma língua latina como o português e o francês têm, não há volta a dar, é uma língua fácil, mesmo num verbo irregular, como por exemplo to say, said. Pois é, mas vocês pegam no particípio passado do verbo to say e I said, you said, he said, we said, é facilíssimo, não tem os tempos verbais que a nossa língua tem. Para além de que para nós é fácil aprender o inglês, porque nós não traduzimos filmes, nós não, as canções, todos nós trauteamos a canção que mais gostamos na sua língua nativa, não vamos traduzir como os espanhóis. E o próprio computador, a informática, nós fazemos um print, um download, um interface, não vamos traduzir como os franceses que traduziram tudo desde o ordinateur, bom, etc. Portanto, condições de elegibilidade básicas. Nacionais de um Estado-membro da UE, licenciatura terminada no momento da candidatura, fluência em 2 línguas oficiais, que inglês ou francês seria importante, o conhecimento de outras, ótimo, e é uma mais-valia, e não tenham já efetuado um estágio anteriormente superior a 2 meses consecutivos, 8 semanas. Há áreas de conhecimento para o estágio Schumann. São várias, estão aqui elencadas, e de referir que estão 428 vagas disponíveis com várias áreas de conhecimento. Comunicação, emprego, economia e finanças, infraestruturas e logística, direito, relações internacionais, políticas internas da UE, administração, tecnologias da informação, multilinguismo, portanto, cobre quase todas as áreas de conhecimento e, portanto, aberta um grande leque. Comunicação, obviamente, tem 131 vagas, outras têm menos, como emprego, economia e finanças, pois existem agências mais dedicadas a estas áreas do que o Parlamento Europeu, mas, portanto, temos um grande leque de áreas de conhecimento. Muito bem. Zélia, posso aqui só tentar partilhar uma questão consigo, porque se calhar é comum a vários participantes, e isto tem a ver com as áreas de conhecimento. E esta questão se calhar vai ser transversal depois aos outros programas que vai apresentar. Tínhamos aqui uma questão da Cristiana, em particular, que é da área de serviço social. Naquelas áreas de conhecimento que a Zélia apresentou, não vem explícito serviço social, mas temos ali administração, temos ali políticas internas da União Europeia. Será que pode ser considerada nessas áreas ou não? Poderá ser. Uma dica que vale para todas as oportunidades que eu vou falar, outras que hão de abrir e inclusivamente oportunidades de emprego. Vocês têm uma área, uma licenciatura, numa área, mas essa licenciatura não pode ser um espartilho. Qualquer vaga que esteja disponível, leiam o anúncio, verifiquem se realmente vocês, com a vossa experiência pessoal e profissional, poderiam abraçar essa vaga e vão tentar tirar da vossa licenciatura aquilo que poderia encaminhar-se para essa vaga. Eu passo a explicar. Muito bem. Ação social. Que disciplinas é que teve? Alguma ia de encontro a uma destas áreas? E quando eu digo que as 428 vagas disponíveis estão no portal, estão mesmo todas. Os anúncios estão lá todos, com as tarefas e com aquilo que devem desempenhar, vir a desempenhar. Portanto, é verificar que tarefas é que poderiam vir a executar e de que maneira que a vossa licenciatura, até não tendo o título de alguma destas áreas de conhecimento que aqui estão elencados, poderá vir a ser dirigido nesse sentido, ok? O currículo vitae, a vossa parte, a vossa descrição profissional tem de ser sempre dirigida para o anúncio para o qual estão a concorrer, para a vaga que estão a concorrer. E, portanto, partam da vossa licenciatura, pode até nem ter este título, mas vejam de que maneira adequá-lo à vaga para a qual estão a concorrer. Fiz-me entender?
Portanto, se alguma disciplina estiver neste conjunto de áreas de conhecimento, muito bem, podem concorrer. Fiz-me entender? Estou. Acho que desapareceram. Não sei se posso continuar. Não desapareceram, não. Penso que ficou clarificado. Pronto, a Madalena tem uma questão muito similar, provavelmente, à da Cristiana. Na área de psicologia não há qualquer tipo de vaga. Mais uma vez, aquilo que a Zélia acabou de dizer também se aplica à área da Madalena e a todas as outras áreas, não é? Portanto, exatamente. Para além de que, se neste estágio Schumann não puder aplicar, a seguir falarei do estágio Blue Book, que não tem áreas de conhecimento específicas. E aí, psicologia, medicina, matemática aplicada, qualquer uma delas é aceito, ok? Portanto, já agora aproveito, Zélia, porque havia aqui uma outra questão e a candidata vai ter que sair entretanto. A propósito portanto, alguém que conclua, por exemplo, no caso dos estágios, peço desculpa por estar a adiantar, nos estágios Blue Book, conclui a licenciatura ou mestrado em setembro, as candidaturas são durante o mês de agosto. A pessoa pode candidatar-se? Não, mas terá de esperar pelo próximo período, que é em janeiro logo. Portanto, não demora. Janeiro e agosto. Não pode, ainda não tem as condições de elegibilidade em agosto. Espera por janeiro e vai-se preparando bem para isso. Por exemplo, desenvolvendo as suas competências linguísticas, ok? Ok, obrigada. Bem, sim senhora, estou avançando e Ana, obrigada. Sempre que houver questões destas ficam já respondidas e vamos avançando. Muito bem. Este estágio Schumann do Parlamento Europeu pode ser realizado em vários serviços do Parlamento Europeu, vários serviços, direções gerais e todas as 428 vagas disponíveis no portal, está aqui o link, do portal do Parlamento Europeu, dizem em que direção geral, dizem o que é que vai executar e dizem em que área e o que é que deveria ter para se poder candidatar. Em 33 cidades diferentes da União Europeia, inclusivamente uma vaga para Lisboa, no gabinete do Parlamento Europeu em Lisboa. Obviamente que grande parte delas são para Bruxelas e Luxemburgo. Bruxelas, 258 vagas, Luxemburgo, 111 vagas. Mas, como eu digo, pode ser realizado em 33 cidades diferentes da União Europeia. A bolsa mensal é cerca de 1.300 euros por mês. Esta bolsa não tem descontos, portanto, são limpos. Obviamente que 1.300 euros não é muito, principalmente se nós falarmos da cidade de Luxemburgo, mas ou tem o apoio familiar por trás, obviamente que vão dividir um quarto com outro estagiário, todas estas instituições têm plataformas de ajuda a encontrar quartos que alugam a estagiários, portanto, e vão aprender a cozinhar em casa. Obviamente, não há menos a 5 euros, como em Portugal, nem pensar. Portanto, vão ter de, ou inclusivamente, quando esta situação pandémica aliviar um pouco, concorrer a um part-time, por exemplo, ou fazendo babysitting, ou ajudando no supermercado. Portanto, é uma maneira de colmatar algumas falhas financeiras que 1.300 euros não dá para tudo. Portanto, 1.300 euros não é para enriquecer, é para fazer face aos custos cotidianos, portanto, e o aluguer do quarto, comida e pouco mais. Mas é a experiência que vocês trazem com vocês. Como eu já disse, a candidatura é efetuada em linha 2 vezes por ano. Está aberta até 30 de junho e há de reabrir, se Deus quiser, em novembro. Portanto, se não podem concorrer agora, estão interessados, candidatam-se, submetem a candidatura em novembro. E destas 428 vagas, podem escolher três perfis diferentes, até 3 perfis diferentes. Portanto, máximo 3 candidaturas, ok? Portanto, escolham bem qual é o vosso perfil, o que é que gostariam de fazer e, se possível, adequem o vosso currículo a cada vaga. Como é que se processa a candidatura? E
Este processo de candidatura é válido para todos os estágios da União Europeia. A candidatura é publicada em linha no portal da instituição que abre o estágio. Neste caso, Parlamento Europeu. Muito bem. O anúncio é publicado lá e a candidatura geralmente está aberta durante um mês e pouco. Bom, ler o anúncio da vaga muito bem. Ok, estas tarefas são as que eu tenho de executar, estou interessada ou não, tenho de ir nesta altura, outubro a fevereiro do ano que vem, ok, tenho livre, gostaria de ir para que cidade? Então, 33 cidades disponíveis, qual é que eu gostaria, ou vou pôr logo aqui 3 hipóteses diferentes, estudar bem o anúncio da vaga. E depois, neste caso do Schumann, cada vaga está disponível, como eu disse, e no final dessa vaga diz Apply Now. E automaticamente começam a fazer a candidatura em linha. Ou preenchendo um formulário e respondendo cabalmente às perguntas que vos são colocadas numa das 24 línguas oficiais. Se fosse eu a candidatar-me, eu escolheria o francês, ou o inglês, ou o alemão. Já falei disto, já expliquei porquê. Existem pessoas que irão entender a língua portuguesa para vos avaliar, mas de forma a acelerar o processo, e dado que todos nós falamos o inglês, principalmente quem está a avaliar no lado do Parlamento Europeu, seria muito mais fácil que essa candidatura fosse efetuada pelo menos em inglês ou francês, ok? Ou então enviar alguma documentação. A documentação que vos for solicitada, e só enviam se for solicitada, CV Europass, não há volta a dar. Eu não sei se todos gostam do CV Europass, é um CV um bocadinho, um currículo um bocadinho espartilho, mas é muito fácil, numa primeira análise, o júri avaliar da elegibilidade dos candidatos. Pelo que a União Europeia criou este currículo e não vai desistir dele. Têm que se habituar. Entrem no link que aqui está, europass.pt, tem um link novo que explica como o preencher, como o constituir, como elaborar, aquilo que devem fazer. CV Europass é constituído por 5 documentos, eu trago aqui 3. O CV Europass propriamente dito, tem que ter de pôr a foto, criar um e-mail e não ponham fofinha, arroba não sei quê, ou o nome de um jogador. A fotografia tem de ser uma fotografia de cariz profissional e não na boate ou com óculos escuros. E depois a carta de apresentação, uma carta em que vocês vos vão apresentar-vos e de forma a motivarem o empregador, e eventualmente uma carta de referência. CV Europass, claro, conciso, simples, sem erros ortográficos e no máximo 2 páginas para quem não tem experiência profissional. Direi que eu, com 30 e tal anos de experiência profissional, não deve passar as 3, no máximo 4 páginas. Portanto, isto não é um romance, não são os maias, claro, conciso e simples. A carta de apresentação, também 3 ou 4 parágrafos simples, em que não vão repetir o que está no CV, mas vão pegando no que está no CV para poderem ir de encontro ao anúncio da vaga e dizerem porque é que vocês são os melhores em detrimento de todos aqueles que estão ali fora à espera ou a candidatarem-se também. E lá está, estudem o vosso CV, vejam que disciplina melhor poderia ir de encontro ao anúncio da vaga e, portanto, enviem essa carta de apresentação. Por último, a carta de referência eu pus entre parênteses, porque nem sempre é preciso e, portanto, se for necessário, peçam a um professor que gosta de vocês para fazer esta carta de referência. Lá está toda esta documentação na mesma língua, ou em português, se vocês optarem por português, e pode ser no caso do Schumann, ou em inglês, se escolherem a língua inglesa. Muito bem.
Processo de seleção. Sim, senhora, submeteram a candidatura com a documentação ou não que for solicitada, porque muitas das vezes essa documentação só é, o CV é sempre solicitado e a carta de apresentação. Qualquer outro certificado linguístico, muitas das vezes é só solicitado 1 ou 2 meses depois. Portanto, vocês só enviam aquilo que for solicitado. E nessa primeira fase haverá uma avaliação curricular. Vamos pensar que passaram a avaliação curricular e entram numa lista de pré-selecionados. Poderão depois, eventualmente, efetuar uma entrevista por telefone ou virtualmente, como estamos agora a fazer, uma reunião virtual. Muito bem, ter cuidado com esta entrevista, porque verifiquem tudo. Verifiquem as tecnologias que na hora da verdade nem sempre funcionam, local sossegado e com rede, sem distrações, porta fechada, toda a documentação aqui disponível para que, se for necessário, não diga, epá, agora eu vou ver qual é o nome da pessoa ou em que data. Não, está aqui tudo à vossa frente. Vestidinhos de acordo e não nada de fato de treino, embora estejamos em casa em teletrabalho, nada de fato de treino, nem fato de jogging, nada disso, uma postura profissional e muito importante, se puderem estudar a entidade para a qual se estão a candidatar, principalmente a Direção-Geral do anúncio, a que o anúncio diz respeito, coloquem no final 1 ou 2 questões sobre essa Direção-Geral. Mostra interesse, motivação e que estão mesmo a fim de ir fazer o estágio nessa instituição. Muito bem. Então, qual é a avaliação? A avaliação será depois baseada no mérito e em principalmente 6 critérios de seleção. Nível de educação, pois licenciatura, alguma outra pós-graduação, ou se já têm um mestrado, ou qualquer outra coisa que tenham feito, né? Portanto, quantas mais coisas, melhor. Licenciatura é o mínimo, ok, mas tudo o que vier por acréscimo, melhor. Competências linguísticas, pois quantas línguas falam ou arranham? Sim, senhora, uma ao nível C2, outra ao nível C1, o inglês ou o francês ao nível B2, mais não seja o portunhol. Bom, portanto, que competências linguísticas? Quantos mais, também melhor. Relevância de experiências profissionais que possam ter tido, eventualmente, até agora, alguma atividade de voluntariado, alguma ação social, alguma outra experiência profissional que tenham tido e que se for importante para esta vaga, ok? Portanto, não vão elencar tudo o que tiveram a fazer até agora, mas vamos pensar que é importante para a vaga para a qual se estão a candidatar, sim senhora, vão colocá-la. Mobilidade internacional, pois já fizeram o Erasmus, já saíram, já tiveram outras experiências internacionais, multilinguísticas, com outras equipas de trabalho, tudo isso é importante. O motivo, então, mas e porquê é que gostaria de vir estagiar connosco? Preparem esta pergunta cabalmente, não é? Portanto, e isto vê-se de que forma? Ainda antes da entrevista, logo na apresentação do currículo, vê-se se vocês têm motivo ou interesse. Para já, na elaboração do currículo dirigido à vaga a que se estão a concorrer. E nota-se logo, enquanto júri, nota-se logo se o currículo é chapa 1 para todos os anúncios que vocês estão a concorrer. Estão a ver? Portanto, motivo, interesse, espontaneidade, criatividade, inovação, tudo isto cabe aqui dentro deste ponto 5. E depois as competências TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação. Obviamente, pois quanto mais conhecimento, principalmente, olhem agora o estar a fazermos este webinário, não é? Pronto. Estas competências são muito importantes nos tempos que correm. Muito bem. Acabei o estágio Schumann. Célia, posso aproveitar este... Claro. Só para colocar aqui duas ou três questõezinhas que foram colocadas pelos candidatos.
Em relação à frequência anterior de outros tipos de estágios, como, por exemplo, estágios do Erasmus+, em universidades, ou estágios PEPAC, estes estágios PEPAC, pronto, na Administração Central, estes invalidam a participação dos candidatos nestes estágios? Não. Não, de todo. O que invalida é um estágio numa instituição europeia, como o Schuman, o Blue Book ou outra. Portanto, Erasmus não, porque é no âmbito da vossa universidade, o PEPAC é no âmbito da Administração Central, à vontade. Ok, outra questão, é a última, a propósito do tempo após a conclusão do mestrado ou da licenciatura. Havia um candidato que colocava que terminou o curso há 3 anos, em 2018, presumo, se poderia candidatar-se. Não, Penso que se mencionava o Schuman. No caso do Schuman, não. Espero por outras vagas, porque neste caso, não. Não. E porque isto prende-se com uma questão que eu até vou já responder. Não há limite de idade para a candidatura a um estágio ou a um emprego. Porquê? Porque é inconstitucional. Contudo, todavia, contudo e todavia, o que muitos regulamentos fazem é licenciatura terminada há não mais do que X anos, que é para exatamente limitar a idade. Obviamente que eu poderia ter tirado uma licenciatura e acabei-a recentemente. Aí teriam de invocar outra desculpa qualquer para não me aceitarem, não é? Mas, portanto, neste caso, não. Não pode candidatar-se, ok? Portanto, não há limite de idade, mas há geralmente limite de tempo de conclusão de candidatura para levar ao limite de idade, ok? Mas em relação a isso, também porque estamos a falar de um estágio, portanto pressupõe que seja num início de carreira, não é? Portanto, mas sempre que esse requisito existe, está explícito nos requisitos de seleção, certo? Exatamente, no regulamento do estágio, exatamente. Ok, obrigada. Posso continuar? Muito bem. Falei no Schuman, acaba a candidatura a 30 de junho, reabre em novembro. Passo ao estágio Blue Book. Sem dúvida, o maior estágio da União Europeia, não fosse ele organizado pela Comissão Europeia, que é a grande instituição da União Europeia. Contudo, as regras são muito semelhantes. E como a sua candidatura vai reabrir a 2 de agosto e poderemos provavelmente estar todos em férias e não ter oportunidade de realizar um outro webinário sobre este estágio, lanço já aqui a divulgação deste próprio estágio. Muito bem. A candidatura que vai abrir em agosto é para a realização do estágio de março a julho de 22. Lá está, 5 meses, março, abril, maio, junho, julho, 5 meses e próximo período já. Quem é que é elegível? Mais uma vez, nacionais do Estado-membro da UE ou de um país candidato à adesão ou um pequeno número de vagas para um país fora da União Europeia. Portugal. Ótimo, excelente. Licenciatura de pelo menos 3 anos. E aqui não especifica quando é que terminaram a licenciatura. Mas, obviamente, dizer que terminaram a licenciatura há 5 anos, que não fizeram mais nada e agora se vão candidatar ao estágio Blue Book, é capaz de não ser uma boa política. Faço-me entender, não é? Não tem área de conhecimento específica. E aqui é diferente do Schuman. Enquanto que o Schuman estabelecia aquelas áreas de conhecimento, este não tem área de conhecimento específica nenhuma, porque tem tantas direções gerais e serviços onde o estagiário poderá efetuar o seu estágio que, como eu disse, qualquer licenciatura é bem aceita. Haverá sempre um sítio onde o estagiário seja integrado. E mais uma vez, apenas pode beneficiar de um período de estágio remunerado superior a 6, 8 semanas, como o Schuman. E deixei o conhecimento das línguas mais uma vez para o final. Aqui também é obrigatório a apresentação de certificados linguísticos e o conhecimento de 2 línguas, pelo menos 2 línguas oficiais. Uma ao nível C2, o português, obviamente, uma das 24, e outra ao nível C1. C1. E que obrigatoriamente tem de ser ou inglês
ou o francês, ou o alemão, ok? Portanto, cuidado. Vamos supor que abre a candidatura, se Deus quiser, há de abrir em agosto. E vamos supor que vocês não têm ainda o certificado linguístico. Concorram, se não vos for solicitado logo, eu digo isto porque as regras às vezes mudam, até agora não era solicitado, senão 2 meses depois, mas pode eventualmente ser solicitado. Se não for, candidatam-se e nesses 2 meses obtêm o certificado linguístico. Esse certificado linguístico é o mais básico, ou é passado por uma escola de línguas, ou às vezes há universidades que passam. Portanto, é um pequeno teste que testa a que nível linguístico vocês se encontram nessa língua. E o que interessa é só dizer, estão ao nível C1, muito bem, avante, ok? O estágio pelo BUC, quando abre, é para cerca de 900 vagas, como veem, quase mais do dobro das do estágio Schumann, 900 vagas em cada período de estágio. Mais uma vez, para várias cidades da União Europeia. O último que abriu não especificava quantas para Lisboa, mas costumam ser 2 vagas para Lisboa, para o gabinete da representação da Comissão Europeia em Lisboa, ali no Largo Jean Monnet. Mas o que eu acho importante nestes estágios é a saída de Portugal, é a experiência internacional, é o ir abraçar outras culturas e outras tradições. Portanto, se puderem candidatar-se para fora, melhor, não é? Muito bem. Mais uma vez, os 5 meses, porque a instituição não fecha, mas eu quero é estagiários quando houver grandes problemas para resolver. Esta que está aberta é para o período de março a julho e depois quando reabrir em janeiro, para outubro a fevereiro de 22. A remuneração mensal para 2021 foi de 1.229 euros, mais uma vez não é muito, mas já falámos disso, portanto o apoio familiar por trás ou algum outro apoio extra é bem-vindo. E é-vos dado o subsídio de viagem para ida e volta. Se durante os 5 meses quiserem vir a Portugal todos os meses, por exemplo, aí terão que pagar, ok? E obviamente têm que ter subsídio de saúde, mas o cartão europeu de saúde já dá esse seguro. Muito bem. Quais são os direitos do estagiário? E eu trouxe estes direitos aqui no Blue Book para não estar a repetir em todos eles, mas todos os estágios nas instituições europeias têm estes direitos. Um orientador de estágio que permite que vos estabeleça as tarefas, vos oriente na instituição para a qual estão a trabalhar e vos ajude em alguma situação problemática e que depois, no final, vos vai ajudar a elaborar o relatório final de estágio, que é aquele que vai enriquecer o vosso currículo. Numa futura entrevista, o empregador, ao ver que vocês passaram 5 semanas numa instituição europeia realizando um estágio, vai ser muito importante, para além de que todo o networking que foram fazendo ao longo destes 5 meses é importante para um futuro trabalho. Tem direito a 2 dias de férias por cada mês de trabalho, portanto, 5 meses, 2 dias, 10 dias em que podem vir a Portugal e continuam a ser remunerados e, portanto, pagos. O horário de trabalho igual aos funcionários, enquanto estiverem ali, vocês são funcionários daquela instituição, inclusivamente podem apresentar atestado por doença. A única coisa que vos é solicitada é a reserva e descrição no final do estágio, nas matérias com que estiverem a lidar, como em qualquer emprego. A candidatura, já falámos, reabre a 2 de agosto até ao final de agosto e há de reabrir, se Deus quiser, em janeiro de 22. Muito bem. Penso que foi mais rápido porque a candidatura é exatamente na mesma em linha, o anúncio publicado no portal da Comissão Europeia, um mês aberto, feita na segunda língua, que tem de ser obrigatoriamente o francês ou o inglês ou o alemão. Até agora, nenhum certificado linguístico era exigido, senão 1 ou 2 meses após a candidatura.
Porque é que se chama, já agora, porque é que se chama Blue Book? Eu esqueci-me de referir isto. Porque penso que há muitos anos atrás existiria um livro daqueles como da mercearia, deve haver, azul, em que eram escritos os nomes dos pré-selecionados. Neste momento não há livro, há uma plataforma, uma base de dados, mas que se continua a chamar Blue Book, ou seja, na pré-seleção curricular, essa lista de pré-selecionados integram a lista Blue Book e depois pode eventualmente vir a fazer uma entrevista por telefone ou via Zoom e então ser-vos oferecido um lugar, uma posição de estágio. Em cada período de estágio, mais ou menos, temos 26, 27 estagiários nacionais selecionados para realizar um estágio. Muito bem. Portanto, e agora passava para o programa. Não sei, Ana, existem algumas perguntas relativamente ao Blue Book? Existem, eu não tenho a certeza se serão exclusivamente em relação ao Blue Book, mas vou colocá-las. Então, vamos, avante. Portanto, a Beatriz colocava uma questão a propósito de candidaturas em relação a posições em Lisboa. Se recomendaria enviar o CV e a carta em português ou em inglês? Bom, vamos lá ver. Para o Schumann, pode ser em português, inglês, francês, uma das 24. Para o Blue Book, obrigatoriamente em inglês, ou francês, ou alemão. Mesmo para o Schumann, podendo ser a portuguesa, eu, se me candidatasse, submeteria a minha candidatura em inglês ou francês. Sim, que dá mais oportunidades, não é? Um leque mais alargado. Exatamente. A Carolina coloca uma outra questão. A Zélia terá dito algo sobre a possibilidade da bolsa não ser suficiente para suprir as despesas durante o período do estágio. Estamos a falar de estágios de 3 a 5 meses, eventualmente, não é? E falava na possibilidade de se fazer um part-time durante o estágio. A Carolina diz que o regulamento, penso que seja não sei se é do Schumann, se é do Blue Book, que mencionará que não é permitida a realização de outras atividades durante o estágio. Claro, durante as 7 ou 8 horas do estágio. Okay. A atividade fora do estágio há de ser pós-laboral, porque eu já disse isso várias vezes, enquanto estão a realizar o estágio, são como funcionários dessa instituição, e o funcionário trabalha 7 ou 8 horas por dia. Se depois quiserem fazer o babysitting, é à noite, meus amigos. Ou a venda de hambúrgueres, ou as entregas. Exatamente. Mais. Pronto, há mais 3 questões. Aliás, se calhar até há mais. Mas novamente há a questão, havia uma candidata que perguntava se, tendo terminado a licenciatura em 2018 e feito a parte do mestrado integrada a posteriori, portanto, e já tendo concluído, se poderia participar. Claro. O mínimo para participar é a licenciatura. Tudo o que tiver de formação académica pós-licenciatura é tudo bem-vindo e entra como mérito mais-valia nos critérios de seleção. Exatamente. Muito ok. Em relação pronto, mestrados terminados em 2018, há aqui uma candidata que, no seguimento da conclusão do mestrado que terminou em 2018, fez um estágio do IFP que terminou em 2020. Se pode candidatar ou não aos estágios Blue Book? Pode. Não tem nada a ver, pode candidatar-se a qualquer um deles. Ok? Já passou 3 anos, mas ok. E que havia, ora bem... Na possibilidade de fazermos um estágio superior a 2 meses junto de um eurodeputado, continuamos aptos para qualquer estágio da UE ou não? Alguns e outros não. Alguns estágios, o regulamento diz logo não ter efetuado, inclusivamente nos gabinetes dos parlamentares. Se for omisso, tentem a candidatura, tentem submeter a candidatura.
Há aqui também algumas questões sobre a questão das certificações de língua. Uma delas tem a ver com a possibilidade do certificado IELTS ser aceite. IELTS. Sim. A outra, tendo realizado um teste através do site de intercâmbio do Erasmus+, esse resultado contaria como certificado de língua? Não. Tem que ter ou escola de língua, exato, ou universidade. Portanto, há 3 certificados que podem apresentar, ou uma escola de línguas, ou eventualmente a universidade, isto relativamente às línguas. Vamos pensar que tiraram a licenciatura em francês ou em inglês. A licenciatura serve como certificado. Em princípio aprenderam a língua, certo? Ou vamos pensar que tiraram um secundário no Colégio Alemão, no Charles Pierre, pois isso também atesta que têm esse conhecimento nessa língua, ok? Portanto, 3 certificados que têm, um deles tem de ser apresentado. Okay? Ok, obrigada. Há aqui uma outra questão. A EMSA está abrangida nos estágios Blue Book ou não? Não está abrangida pelo Blue Book e é engraçado porque a EMSA tem a candidatura aberta ao estágio até 9 de julho. E a EMSA em Lisboa. Pois é, ali no Castré. Sim, senhora. Abriu para 13 estagiários em várias áreas de conhecimento. Vão ao nosso portal, no final tem o link para o nosso portal, eurocid.net.gov.pt/empregos, e verifiquem que áreas de conhecimento que são solicitadas. A remuneração é 1.100 mais ou menos, 1.100 euros, cerca de 1.100 euros por mês. E é em Lisboa. Portanto, vejam se realmente a candidatura é feita em inglês. Pronto, acho que não há assim mais nada. Nacionais de um Estado-membro, obviamente, já sabem. Portanto, conhecimento em inglês, licenciatura terminada em Lisboa, 13 estágios, 1.100 euros. Básico. Ok. Mais uma questão. É possível desenvolver uma tese de doutoramento numa das instituições dos estágios Blue Book? Não. O estágio Blue Book não é um estágio curricular. O estágio Blue Book é para adquirir experiência profissional na União Europeia, numa instituição da União Europeia. Não é estágio curricular, nem tese de mestrado, nem tese de doutoramento, não. Pode eventualmente estar a realizar o estágio e vai em casa fazendo a sua tese de doutoramento para a universidade em que estiver inserida, mas não. Uma outra questão, já está aqui um bocadinho, se calhar mais, portanto, há um participante que tem 59 anos, foi emigrante de 21 anos na Suíça, regressou a Portugal em 2007, tem licenciatura em Contabilidade, Administração e Gestão de Empresas e Técnico Superior de Segurança e Saúde no Trabalho. Eu diria que se calhar a solução melhor para este candidato não é o estágio, mas se calhar terá outro tipo de oportunidades, não? Talvez, portanto, eu não percebi, ele diz a idade? 59. Pois. E licenciatura em Gestão de Empresas em 2017, Técnico Superior de Segurança e Saúde no Trabalho em 2018. Eu diria, Ana, eu corroboro a sua ideia, que realmente para estágio já me parece um bocadinho experiente demais. Eu sugeria que entrasse no link do EPSO, do Serviço Europeu de Seleção de Pessoal, que é quem organiza os concursos para entrada numa instituição europeia, e verifique as vagas que estão abertas, não para funcionário permanente, existem algumas, mas para agentes contratuais. Tem neste momento abertas mais de 20 vagas em várias áreas de conhecimento e que solicitam experiência, que é o que tem. Portanto, verifique o portal, se não conseguir encontrar, telefone-me ou envie-me um e-mail e eu envio o link para realmente poder aproveitar a experiência profissional que já tem por trás. Tá bom? Ok. E finalmente, pronto, há aqui uma questão da Margarida, mas essa eu penso que consigo resolver, porque terminou a licenciatura em 2019, depois esteve a estagiar. Se o estágio não foi numa instituição europeia,
não deixa de estar apta para o estágio Schumann, certo? Avante, avante e a todas as oportunidades que vocês possam fazê-lo ao mesmo tempo, porque se vierem duas depois, bem-sucedidas, têm hipótese de escolher e não têm penalização nenhuma ao dizer não a uma. Se não vier, estão a jogar em todas as frentes, ok? Portanto, concorram a tudo o que puderem, certo? Desde que com o limite que é exigido. Por exemplo, no Schumann e tanto no Blue Book, 3 candidaturas máximo, ok? Ok. Sugeri... Diga. Sugeri continuasse então, sim. Ótimo. E eu agora optei por passar já ao estágio do Tribunal de Contas Europeu e ao estágio no Comitê Regional das Regiões Europeu. Porquê? Porque são em tudo parecidos com o Schumann e com o Blue Book, não da mesma magnitude, porque já viram que o Blue Book para 900 vagas organizado pela Comissão Europeia e o Schumann para 428 vagas pelo Parlamento Europeu. De toda a forma, eu passaria já a este. E depois voltava ao programa de qualificação júnior, que não é bem um estágio, finalizava com esse programa. Pode ser? Portanto, estágio no Tribunal de Contas Europeu. Candidatura aberta até 30 de junho para realização do estágio. Outubro de 21 a fevereiro de 22. Como estão a ver, isto repete-se sempre. E no final vamos fazer uma súmula disto. É dirigida a quem? Nacionais de um Estado-membro da União Europeia. Agora aqui não há candidatos, nem países terceiros. Mas Portugal continua nos 27 Estados-membros da União Europeia. Licenciatura terminada. Fluentes em 2 línguas oficiais. E não terem de beneficiar de um estágio numa instituição ou agência europeia. Já ouvimos isto, não é verdade? Já estamos carecas de ouvir isto. Portanto, Tribunal de Contas Europeu. Muito bem. Local, os 2 tribunais são no Luxemburgo. A partir de outubro de 2020, até 2020, só existiam 2 sessões de estágio, como os outros estágios todos. A partir de outubro de 2020, passaram a existir 3 sessões de estágio. Março a julho, como aos outros. Outubro a fevereiro do ano seguinte, como aos outros. E estágios de verão. 1 de maio a 30 de setembro do mesmo ano. Vejam lá se isto não é bom. Ok? Maio, junho, julho, agosto, setembro, os 5 meses, mas também durante o verão, no Luxemburgo. Ok? Salário, mais ou menos 1.350 euros por mês. Os estagiários portadores de deficiência podem vir a oferir 1.850 euros. A candidatura até 30 de junho. Entrem no nosso portal e vejam o que é necessário. Não estipula área de conhecimento, dizem apenas que deve ser de acordo com as tarefas que irão executar. Ok? Bom, muito bem. Estágio no Comitê das Regiões Europeu. Também aberto, mas até 30 de setembro. Esta que está aberta até 30 de setembro é para realizar de 16 de fevereiro a 15 de julho de 22. Mais uma vez, nacionais da União Europeia ou de países terceiros, incluindo o Reino Unido. Licenciatura terminada, fluência numa das línguas oficiais da União Europeia e conhecimento satisfatório de inglês ou francês. Portanto, conhecimento numa das línguas. E a outra terá de ser obrigatoriamente inglês ou francês. E não ter ainda beneficiado de qualquer estágio remunerado ou emprego junto a uma instituição europeia. Acho que no final podemos fazer um resumo com isto tudo. 5 meses de duração, Bruxelas, local de estágio, bolsa mensal mais ou menos 1.200 euros. E os candidatos podem escolher até 3 departamentos onde pretendem estagiar. Portanto, estão a ver que há regras básicas que se repetem em todos os estágios da União Europeia. Muito bem, então eu agora, se não há mais perguntas, eu ia agora começar com o programa de qualificação júnior. Só uma perguntinha rápida que deve ser aplicável também neste. Alguém que tenha dupla nacionalidade e seja fluente nas línguas das 2 nacionalidades, precisa ainda assim ter o certificado da língua? Não, aí já não. Aí já não.
porque se é nacional, vamos pensar que tem nacionalidade também francesa. Bom, acho que não vai ter de apresentar, não é necessária a apresentação desse certificado, pois, bom, eu acho que é um dos requisitos para ter nacionalidade de um país é saber falar a língua, não é? Pelo menos parece uma regra sensata. Básica, não é? Exato. Exato. Portanto, Obrigada. mas penso que não. Muito bem. Falámos de 4 estágios: Schuman, Blue Book, Tribunal de Contas e Comitê das Regiões Europeu. Agora, queria também falar, não sei se existem candidatos nesta área, mas de um programa que foi iniciado agora pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação, a EASA. Cuja sede é em Colónia, na Alemanha, mas que tem também departamentos em Bruxelas, Washington, Montreal, Pequim e Singapura. Mas aquilo que abriu este programa é para ser realizado Colónia, Alemanha. Este programa não é bem um estágio. É como se fosse uma passadeira vermelha já para um emprego. Ou seja, é para a constituição de uma lista de reserva válida até 31 de dezembro de 23, podendo ser prorrogada a validade, para escolher candidatos, pré-selecionar candidatos para fazerem um ano de programa de qualificação e depois virem a ser agentes contratuais, com um contrato de 3 anos. Ok? Portanto, não é bem um estágio, embora ainda não seja um emprego, mas é como se fosse um programa de período probatório para a realização para o emprego, para a realização do trabalho. Ok? Muito bem. Quem é que é elegível a este programa? Mais uma vez, nacionais no Estado-membro da União Europeia, não fosse ele aberto por uma agência europeia, Islândia, Liechtenstein, Noruega ou Suíça. Muito bem. Licenciatura, e aqui, terminada não antes de 2018 e não depois de 31 de julho de 21, ok? Portanto, a licenciatura tem de estar terminada entre todo o ano de 2018 até 31 de julho de 2021. Ter cumprido todas as obrigações do serviço militar, de idoneidade moral, de nacionalidade de um Estado-membro da União Europeia, estar fisicamente apto para desempenhar as funções vinculadas ao posto e fluentes em inglês e, de preferência, noutra língua oficial. Ok, outra língua oficial pode ser o português. O fluência em inglês não há volta a dar. E se ainda houver o portunhol ou o francês, melhor. Ok? Muito bem. Este programa Júnior, de qualificação júnior, é dirigido a jovens profissionais ou recém-licenciados e tem a duração de 1 ano. Primeiro, 9 meses de formação em trabalho, depois mais 3 meses também de formação em trabalho noutra unidade e após este período probatório, o recrutamento como agente contratual, logo na posição FG4, portanto, os agentes contratuais têm as categorias que vai de FG1 a 4, e este é logo no nível 4, com um contrato de 3 anos, podendo ser prorrogado, não diz o tempo, mas pode ser por 5 ou indefinidamente. Ok? E o salário básico bruto é 3.550 euros, inclusivamente no período probatório. Muito bem. As candidaturas estão abertas até 5 de julho, neste link que está aqui identificado, e, portanto, é uma constituição de uma lista de reserva de candidatos júniores, recém-licenciados, jovens profissionais pré-selecionados
para virem a fazer um ano de período probatório para lhe conduzir a um contrato como agente contratual, logo na posição FG4, 3.555 euros. Ok? É a primeira vez que abre. Eu só espero que todas as agências sigam este exemplo. Adorava. Muito bem. Onde? Colónia, na Alemanha, na sua sede. Colónia, na Alemanha, uma das é a quarta cidade maior da Alemanha, cosmopolita, excelente, culturalmente muito ativa, com igrejas, catedrais, monumentos lindos, portanto, excelente. Quais são os critérios de seleção? Compromisso e motivação. Estes são os critérios comportamentais. Compromisso e motivação, e eu já falei disto, vê-se na candidatura. Pensamento inovador, resolução de problemas e agilidade de aprendizagem, planeamento e organização, adaptabilidade e resiliência, colaboração, comunicação, sensibilidade intercultural, ou seja, quando nos candidatamos a uma experiência internacional, estamos a trabalhar em equipa, numa equipa multicultural, multitradicional, multilinguística. Se trabalhar em equipa normalmente já é difícil, porque somos seres humanos, nem sempre estamos bem dispostos, temos os nossos problemas, filho doente, pai não sei o quê, o marido não sei o que mais, não interessa. Internacional e com várias culturas e tradições, ainda mais complicado. Portanto, toda essa experiência de trabalho num grupo heterogéneo e multifuncional é uma experiência incomparável. E isto vê-se nestes critérios de seleção. Por isso são muito importantes que o candidato esteja apto a desenvolver essas competências, essas soft skills em equipa. Áreas de conhecimento, todas as que têm a ver com segurança da aviação, inclusivamente biologia, bioquímica, biotecnologia, engenharia informática, engenharia mecânica, epidemiologia, estatística, física, ou seja, mais uma vez, vamos pegar na licenciatura que tiramos na universidade e vamos adaptá-la a esta vaga, ok? Portanto, muito bem, para este programa, parece-me que logo à partida, engenharia aeronáutica seria o principal, certo? Mas biologia também é aceite, informática também é aceite, gestão financeira, tráfego aéreo, saúde pública, é a forma como nós apresentamos a candidatura, ok? Quem é elegível? Não, isto aqui já não é, portanto já vimos isto. Portanto, peço desculpa, já ia lançada por aqui fora. Programa de qualificação júnior. Eu não sei se há alguém nestas áreas que me esteja a ouvir e que esteja interessado neste programa. Não sei se há perguntas concretas sobre este programa, mas acho que é bastante importante, conduz a um emprego bem remunerado, numa cidade europeia interessante e que pode conduzir a perspectivas boas de emprego. Eu agora vou passar isto tudo e vou terminar a minha apresentação com questões, dúvidas. Tenho aqui os links, portanto, o nosso portal eurocid.net.gov.pt/empregos tem as vagas de estágio e de emprego elencadas. Vocês podem ver no registro toda a documentação e informação que têm de ler para se poderem candidatar. A Biblioteca Jacques Delors, pois existe em Lisboa, no edifício do Caleidoscópio. Temos manuais para preparação para alguns testes que possam ser necessários efetuar, não para um estágio, mas, por exemplo, para um futuro emprego. O Facebook, o nosso Instagram, o LinkedIn e aqui os meus contactos para se tiverem mais alguma dúvida que venha a surgir depois de lerem melhor a apresentação que vos irei enviar. E agora, mais
mais perguntas que tenham. Diga. E é só, resumidamente, partilhar as questões que foram colocadas a propósito do Júnior do JQP. Do programa. E depois paro a gravação para que possam eventualmente colocar alguma questão também. Então é assim, para este programa de qualificação júnior, aquela questão do número mínimo de anos a seguir à conclusão da licenciatura ou do mestrado também se coloca. Havia aqui uma candidata que já tinha terminado a licenciatura em 2016. Coloca-se, ela tem de ser terminada entre 2018 e 31 de julho de 21. Ok. Depois há aqui várias questões a propósito, pronto, lamentando o facto das áreas serem limitadas, nomeadamente uma pessoa de turismo, uma pessoa de outras áreas que, pronto, este programa é limitado de facto. Há aqui uma questão que não foi colocada, mas que eu acho que seria importante clarificar, não sei se tem a resposta, Zélia. No período em que eles estão em estágio, portanto, na parte de formação dos 9 meses, portanto, não é logicamente, não oferem o salário dos 3.000 e tal euros. Quanto é que estamos a falar em termos de bolsa? O regulamento é omisso. Agora, a minha opinião, mas isto é muito pessoal, é que em qualquer programa, em qualquer período probatório de um emprego, a pessoa ganha o mínimo que tem direito. Neste caso, FG4 é o 3.555 euros. E como vai ingressar nessa categoria, eu levar-me a pensar que oferia essa quantia. O regulamento é omisso. Agora, também não me acredito que não ganhe nada ou que é que eles não dizem quanto. Eu levar-me a pensar que ganhariam exatamente os 3.555 euros. Uma boa oportunidade para colocar uma questão depois diretamente, não é? Exatamente. Manifesta o interesse. Eu já coloquei, mas estou à espera de resposta. Exatamente. Exato. E eu se calhar... É a primeira vez que este programa aparece. Já agora, ia só aqui colocar uma questão que era curiosa e por isso gostaria de perguntar. A Beatriz pergunta, sou da área destas áreas, no entanto não cumpri o serviço militar. É obrigatório, certo? Não é obrigatório. Reparem o que eu disse, ter cumprido todas as obrigações impostas pelas leis aplicáveis ao serviço militar. Uma mulher é obrigatório realizar o serviço militar? Não é. Portanto, no nosso país é obrigatório? Não. Um rapaz também não é obrigatório. Agora, tem de dizer se quer ou não realizá-lo. É essa situação que tem de estar definida. Se realmente foi ao exército, ou onde é que tem de ir, dizer eu não quero ou quero, sou a favor ou não. Portanto, estar regular perante as leis aplicáveis ao serviço militar no seu Estado-membro. Não é? Eu, enquanto mulher, não sou obrigatório e, na minha altura, muito menos, portanto, eu cumpri com todas as obrigações impostas, sem dúvida. E acho que a Ana também, de certeza. Exato. Há também aqui uma questão sobre o número de vagas disponíveis para o programa? Não diz. É omisso. E uma última questão também do Cornélio. Estou a terminar o mestrado integrado em Engenharia Aeronáutica, no entanto não pediu ainda o diploma da licenciatura. Irá pedir o diploma? Não faz mal, desde que eu tenha terminado e depois a possa apresentar quando lhe solicitarem os documentos, tudo bem. Pronto, portanto até 31 de julho será a partida suficiente, não é? Exatamente. Pronto, e eu vou parar de gravar